Boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder. Um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o nosso propósito aqui do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o empresário Fred Luz, pré-candidato do Partido Novo à Prefeitura do Rio de Janeiro. Boa noite, Fred. Boa noite, Ricardo Bruno. Muito obrigado pelo convite aqui da CNT para a gente participar desse debate, trocar ideias, para que as pessoas me conheçam melhor, as propostas de desenvolvimento do processo político que eu estou me envolvendo. E estou aqui à sua disposição. É um prazer recebê-lo aqui e eu vou começar com uma pergunta bem básica sobre quem é você. Você, sem nenhuma carga pejorativa nisso, é um desconhecido para a grande população do Rio de Janeiro. Poucos sabem quem é Fred Luz. E uma pessoa, na sua condição, pretende disputar a prefeitura da cidade. Não é um obstáculo bastante grande para você ultrapassar? Como é que você vê esse desafio? E dentro dessa resposta, eu queria que você explicasse quem é você exatamente, que você se apresentasse ao eleitor do Rio de Janeiro. É com prazer que eu faço isso. Eu não considero um obstáculo, mas é um baita de um desafio. Eu sou um carioca com mais de 30 anos de experiência em gestão, que estudei em escola pública a minha vida toda, até fazer curso vestibular, entrar para uma universidade, onde eu fiz engenharia como bolsista. Logo depois, eu fiz um concurso para a Petrobras. A minha vida sempre foi muito em função do meu desenvolvimento pessoal. Fiquei lá quase 6 anos. Fui convidado para ir para as Lojas Americanas, uma grande rede nacional, que na época era uma empresa que passava por dificuldades e que com gestão de qualidade, desenvolvimento de gente, muito trabalho, hoje é uma rede que está espalhada pelo Brasil inteiro e é muito próspera. Fiquei lá 15 anos, quando eu resolvi empreender. E logo depois, eu entrei para sócio de uma grande rede de roupas e vestuário, dona das marcas Richard e Salinas, também do Rio de Janeiro, e que também, com trabalho em equipe, colocando gente certa nos lugares certos, nós prosperamos muito, aumentamos as vendas, aumentamos muito o número de lojas, e geramos muitos empregos. Fred, você está mostrando que foi um empresário, empreendedor bem-sucedido. A pergunta que eu faço é a seguinte: você acha que uma prefeitura, um governo do estado, ou seja, um ente público é exatamente igual a uma empresa? Não é igual a uma empresa, mas demanda gestão de qualidade. Demanda não ter aparelhamento político, demanda não ter cabide de empregos, demanda seriedade com as pessoas que são os principais demandantes do serviço público. E eu vou te dar um exemplo ainda na continuação. Sim. Em 2013, eu fui convidado para trabalhar numa instituição que é uma etapa até no meu processo, que foi quase uma empresa pública, que é o Flamengo, que é uma marca de um potencial enorme, em 2012, completamente desacreditada e degradada. Eu comparo isso muito à cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro tem um potencial enorme e, na minha opinião, está muito degradado. Também, de novo, com trabalho em equipe, de muita gente, sem salvadores da pátria. Eu fui 1 ano diretor de marketing e depois o resto do tempo diretor-geral do clube. Com gestão séria, nós equilibramos as contas, que isso é uma questão fundamental em qualquer instituição, quer seja privada, quer seja clube de futebol, quer seja no poder público. E hoje, no poder público, a gente vive essas crises fiscais atrás de crises fiscais. E o Flamengo hoje colhe os resultados de poder estar investindo num time de futebol. E eu espero que na cidade do Rio de Janeiro a gente consiga poder investir num serviço de saúde de qualidade, garantir que as nossas crianças estejam alfabetizadas aos 6 anos de idade, e que a cidade prospere, descomplicando, facilitando a vida dos empreendedores para a gente gerar negócio, atrair turista e desenvolver a cidade e levar o Rio de Janeiro para onde ele merece estar. Fred, você falou do Flamengo.
Há um outro candidato, também foi presidente do Flamengo na sua época, você não foi presidente, mas que também fez parte do comando do Flamengo na época em que você foi diretor-geral, que é Eduardo Bandeira de Mello, que também é candidato à Prefeitura do Rio. Quer dizer, o ápice do Flamengo, o apogeu do Flamengo não está permitindo que algumas pessoas, sem também nenhuma crítica, mas tomem uma espécie de carona, né, nesse sucesso do Flamengo para então disputar cargo público? O Flamengo foi um veículo de mudança do modus operandi de se fazer uma gestão, né? O Flamengo antes era muito aparelhado, né? Era muito cabide de emprego, amigos na gestão, pessoas não necessariamente qualificadas para os lugares. E coisas interessantes. O primeiro diretor-geral do Flamengo era tricolor. O diretor financeiro do Flamengo, que trabalhou subordinado a mim, era botafoguense. Até eu brinco assim, se eu vou precisar fazer uma operação grave, eu não vou perguntar qual é o time do médico, nem o partido político dele, e não vou querer nem saber nem se ele é simpático. Então, nesse aspecto, essa transformação do Flamengo, até para mim pessoalmente, me fez me perguntar, eu que nunca acreditei em política, não queria participar do processo, falei, será que não dá para fazer nada mesmo pela nossa cidade? Por uma pessoa como eu, isso foi um clique, de eu tentar pensar na minha responsabilidade em relação ao que é nosso. Porque a gente fica com esse ceticismo de que a gente não deve entrar da política, a gente não deve participar, isso não é para a gente. Eu vou dizer, eu era refratário também ali no começo do Flamengo, eu tinha muita dúvida se esse modelo de colocar as pessoas certas nos lugares certos, ele ia prevalecer. E prevaleceu, e deu resultado. E eu hoje acredito fortemente que isso é possível para a cidade do Rio de Janeiro. Eu queria falar um pouco, antes de falar da cidade do Rio de Janeiro, que eu vou falar daqui a pouco, falar um pouco desse processo interno, dessa inovação que o Novo introduz na política, de selecionar candidatos através de processos seletivos internos, cursos, concursos e tal. Essa coisa que é muito comum na iniciativa privada ser transposta para a iniciativa pública. Quer dizer, fazendo uma comparação, mal comparando, quer dizer, parece que o Novo define as pessoas mais qualificadas para a política única e exclusivamente por concurso público. Tomando isso como verdade, o melhor presidente da República, então, seria aquele que passasse no concurso público para a presidência da República. É isso que o Novo interpreta como correto? Não, não é isso. O que o Novo procura avaliar é se esse candidato, e essa avaliação é diferente dependendo do cargo ao qual a pessoa deseja concorrer pelo Partido Novo, se ela tem um mínimo de qualificação necessária para aquilo. Vamos dizer, um teste de suficiência. Ele tem um mínimo de conhecimento necessário para exercer aquela função. Ele tem um mínimo também de capacidade de comunicação. Ele tem idoneidade, porque é feito o teste de integridade. Ele tem um componente subjetivo nessa análise que é fundamental, que é a capacidade, a sensibilidade a respeito das questões de interesse popular, quer dizer, sem dúvida. Sensibilidade que isso não é mensurável por concurso público nenhum. Mas, por outro lado, não é permitido, não deve ser permitido que uma pessoa absolutamente desqualificada, sem ter tido experiências em gestão de organização complexa, em mediar interesses, em mediar discussões, que essas pessoas venham se candidatar porque são meramente populares e acabem se elegendo e causando um dano monumental para a população. Perfeito. Então, é nesse sentido que o processo seletivo do Novo busca, e eu valorizo muito isso. Perfeito. Eu acho muito importante. Assim como não é qualquer pessoa que pode ser médico, não é qualquer pessoa que pode ser engenheiro, não é qualquer pessoa que pode ser repórter. Sim. É isso, assim, é nesse sentido. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta já já, hoje com o Fred Luz, com o empresário Fred Luz do Partido Novo, que é pré-candidato do Partido Novo à Prefeitura do Rio de Janeiro. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o empresário Fred Luz, que é pré-candidato do Partido Novo à Prefeitura do Rio de Janeiro. Fred Luz, vamos voltar ao Flamengo e vamos voltar a uma questão delicada que foi o incêndio no Ninho do Urubu. Ali
há muita polêmica envolvendo a responsabilidade do que ocorreu. Há uma CPI na Assembleia Legislativa investigando o fato e nessa CPI alguns deputados estão defendendo o seu indiciamento como corresponsável por aquele fato. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que há de concreto em relação a isso, até onde foi a sua responsabilidade naquilo, na contratação da empresa, dos containers onde os jogadores residiam, moravam, ficavam alojados, e o que o senhor pode nos dizer a respeito disso? Ou o senhor acha que essa tentativa, essa, pelo menos, versão que corre entre os integrantes da CPI sobre essa possibilidade, se, na sua opinião, é apenas uma vendita de natureza política, já que o senhor agora se oferece como candidato à Prefeitura do Rio? Bom, em primeiro lugar, o que aconteceu no Ninho foi uma tragédia que eu acho que todos nós devemos nos solidarizar muito com as famílias, né? Porque eu sou pai de 3 filhos, avô de 4 netas, eu não consigo imaginar Sim. o que é uma perda dessa dimensão. Na minha questão pessoal, né, eu fui diretor-geral do Flamengo até... Exatamente por isso que falam... Começo de junho de 2018. Eu saí para trabalhar na campanha do João Amoedo. Então, o incêndio foi em fevereiro de 2019. Tem um inquérito da polícia, tem já um relatório que foi mandado para o Ministério Público, já voltou. Então, eu fui testemunha lá também. O Ministério Público já pediu o indiciamento do Bandeira de Mello, né? Ele pediu de algumas pessoas, né? Eu não tô indiciado. Dele, no caso, foi solicitado. Uma ilação, né, do que a Comissão Parlamentar de Inquérito vai fazer, que está fazendo lá, e eu fui lá também como testemunha, colaborar com entendimento, porque eu acho que todos nós devemos trabalhar para que uma tragédia como essa nunca mais se repita. Sim. Mas eu não me julgo responsável pelo que aconteceu lá. Porque o meu papel como diretor-geral do clube sempre foi muito mais o de avaliar a demanda da área e se tinha o orçamento para fazer aquilo. A alegação que fazem é que a gestão daquele contrato com aquela empresa foi de sua autoria, portanto, toda a gestação da presença da empresa de contêineres teria alguma participação sua na efetivação daquele contrato, que acabou sendo um contrato que provocou resultados deletérios ao time, né? Isso não é verdade. Sim. Porque eu não chegava a esse nível da definição técnica. Tinham técnicos lá que avaliavam e que julgavam a propriedade ou não de se contratar o equipamento. Além do mais, esse tipo de equipamento, né, que eram aqueles módulos habitacionais, eles já existiam antes da chegada até da administração do Eduardo Bandeira de Mello. Quando no primeiro ano eu fui diretor de marketing, só passei a ser diretor-geral em 2014. E eles continuaram a existir e outros foram contratados com aval da área técnica e também da qualidade da própria prestadora do serviço que forneceu esse tipo de equipamento para diversas outras empresas e entidades, como durante a Olimpíada foram usados muitos desses módulos habitacionais e por outras empresas também. E a empresa atesta a possibilidade de uso daquilo ali. Então, por conta disso, eu não tenho entrado no detalhe, né, nem eu só queria saber se tinha aval técnico para a demanda do futebol, porque aquilo era uma demanda do futebol, e se tinha o dinheiro correspondente. Esse era o meu papel. Nem do contrato em si eu participava, porque pelo fluxo do Flamengo, pela questão estatutária, a assinatura de contrato não cabe a dirigente que não seja estatutário. Perfeito. Vamos falar agora um pouco da Prefeitura do Rio de Janeiro. Como é que o senhor vê a atual gestão do prefeito Marcelo Crivella, quer dizer, sobre a qual há muita crítica a respeito da pouca eficiência na prestação de serviços, ele que se elegeu prometendo cuidar das pessoas, e há um sentimento de que, na ponta, os serviços públicos não funcionam, portanto, as pessoas não estão sendo cuidadas como deviam. Ricardo, eu digo que hoje eu estou num processo, né, porque eu ainda não sou candidato, que eu chamo de andar, conhecer e aprender. Né?
Então, eu tenho ido a muitos lugares, eu tenho conversado com muitas pessoas, principalmente nos segmentos que mais precisam do serviço público. E a visão que eu tenho hoje é que esse serviço está sendo muito mal prestado. Em qualquer área que você vá. Você vai... Não é que não tenha nenhuma clínica da família que funcione, porque tem. E tem algumas em que o cidadão lá está satisfeito, mas são pouquíssimas. Na grande maioria, as pessoas estão extremamente revoltadas com o serviço que é entregue. É só andar pelas ruas da cidade para a gente ver o estágio de descaso que a gente tem e de falta de presença e de atitude. Então, na minha opinião, a cidade está, se o termo era cuidado, a cidade está muito mal cuidada. E eu acho que nós, cariocas, merecemos uma atuação de governo e um serviço público muito melhor do que a gente tem tido. O prefeito esteve nesse programa comigo e ele, como disse aqui, disse em outras oportunidades, que recebeu um legado muito pesado da administração anterior, ou seja, ele até hoje responsabiliza o prefeito anterior pelas dificuldades de caixa que tem até hoje na gestão da Prefeitura do Rio de Janeiro. Como é que o senhor vê esse tipo de alegação, né, sobrevivendo até quase as próximas eleições? 4 anos alegando o fardo de uma herança maldita. Ricardo, eu vou agora fazer uma comparação com o Flamengo. Eu acho que teve, sim, uma herança que não foi boa para o prefeito Marcelo Crivella. Mas, por outro lado, quando você assume, você esquece o passado, encara o que você recebeu e toma as ações corretivas para você melhorar. A gente não pode usar o que a gente pegou de ruim como muleta para a gente não fazer para frente. É o que eu chamo do choque de gestão. Vamos olhar se as pessoas que foram colocadas nos lugares foram pessoas realmente capacitadas tecnicamente ou se foram escolhidas por aparelhamento político, ou seja lá o que for. Vamos olhar a qualidade das entregas, vamos olhar os programas de recuperação que tiveram, de melhoria, vamos ver os compromissos. Por quê? Vamos ver o que foi feito para conter despesas, né? Porque se você pega uma situação problemática do ponto de vista financeiro, um legado que você chama de ruim, você, no primeiro momento, você tem que acertar as contas para dali para frente você garantir as entregas dos serviços. E eu não tenho visto isso. Então, eu acho que sim, teve sim uma coisa e teve outra. Aliás, o que a gente prega, o pessoal do Partido Novo prega, e eu também, é de um choque mesmo, de mudança das práticas. Não é contra a política, é contra a politicagem, as práticas que vêm sendo adotadas continuamente, quer seja por um, quer seja por outro. Fred, todo o seu discurso até aqui está muito centrado na questão da gestão, está muito centrado na mudança de métodos da gestão. Mas, para além da gestão, o que você vê para o Rio de Janeiro? O que você vislumbra para essa cidade? Que tipo de futuro, que tipo de construção política você pretende, caso seja bem sucedido nessa sua caminhada, erguer no Rio de Janeiro? Essa cidade precisa de quê? Quais são os pontos fundamentais que você reputa como importantes na construção de um projeto para o Rio de Janeiro? Bom, em primeiro lugar, de tudo, nós temos que ter tolerância zero com corrupção e desvios. O dinheiro tem que ir para onde interessa, que é para o serviço público. Nós temos que fomentar o desenvolvimento da cidade, também com seriedade. O Rio de Janeiro tem uma formação de gente monumental. Não falta talento no Rio de Janeiro, como não falta talento, inclusive, no serviço público da prefeitura. Eu estou informado sobre isso. Muita gente capacitada. O que falta é liderança, o que falta é limpeza, o que falta é projeto, desburocratizar. Por exemplo, o caso do carnaval, que a gente viu, que agora foi bem, mas que foi muito maltratado ao longo dessa gestão, que é um elemento fundamental para atrair turistas, para atrair negócios para a cidade, para atrair valor. É um descaso em relação aos empreendedores da cidade, de falta de apoio,
de permitir a informalidade em excesso, prejudicando a atividade formal, gerando um ciclo vicioso. De novo, é a bagunça instalada. O Rio de Janeiro tem que buscar as suas forças de geração de negócios, turismo, tem que atrair as empresas para que elas fiquem aqui e gerem empregos. Então tem que ver onde é que a gente está perdendo para cidades como São Paulo, para cidade... Outro dia eu fui a um fórum de tecnologia e a turma está indo para Florianópolis, nós estamos perdendo para Florianópolis, nós estamos perdendo para Recife, nós estamos perdendo para São Paulo. Então isso, de novo, é gestão. Por que nós estamos perdendo? Quais são as variáveis que estão nos atrapalhando? Vamos resolver isso aqui, vamos ser competitivos, vamos trazer as empresas para cá, vamos gerar emprego, vamos gerar desenvolvimento. Vamos fazer a saúde funcionar, que para isso já tem o dinheiro, e vamos fazer as nossas escolas alfabetizar as nossas crianças aos 6 anos de idade, coisa que o Rio de Janeiro não consegue. Aos 8 anos de idade, 15% das nossas crianças não estão alfabetizadas. São coisas simples e não é invenção. Outras cidades conseguem, como São Paulo e outras cidades até do Nordeste estão conseguindo. De novo, é preciso um choque de gestão, é preciso acabar com o cabide de emprego, colocar pessoas capazes que estão lá. É só trazer essas pessoas para o protagonismo e ter tolerância zero com a corrupção. Vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já já, hoje com o Fred Luz, pré-candidato do Partido Novo à Prefeitura do Rio. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o pré-candidato do Partido Novo à Prefeitura do Rio, Fred Luz. Fred, nós tivemos as duas últimas gestões da Prefeitura do Rio bem diferentes. A gestão do prefeito Eduardo Paes foi marcada, obviamente, por grandes obras. Tivemos a BRT, tivemos a Transolímpica, tivemos obras de mobilidade urbana importantes, tivemos obras também para receber as Olimpíadas, então foram obras estruturantes importantes para a cidade. O prefeito Crivella, ao se eleger, ele não prometeu obras, ele prometeu cuidar das pessoas que, infelizmente, parece que não está conseguindo cuidar a contento. Quer dizer, como é que você vê esses dois modelos? Um modelo que é mais voltado a investimentos, a empreendedorismo público, com novas obras, com transformações na estrutura urbana da cidade de maneira mais impactante, e um modelo mais, digamos, conservador, que busca só a perfeição da execução do serviço público. Você fica com qual dos dois modelos? Eu fico, de novo, com a eficiência na gestão. Por exemplo, o governo do Eduardo Paes, né, o governo anterior ao do Crivella, teve muito dinheiro por conta das Olimpíadas, né, e de um momento também que o Brasil viveu de fartura. E eu acho que faltou, na qualidade desses investimentos, um cuidado com a manutenção desses ativos. Muitos desses investimentos geraram despesas adicionais para a cidade, com as quais a cidade estava sem condições de continuar. Por exemplo, muitos desses investimentos são elefantes brancos. O prefeito Crivella veio aqui e falou o seguinte: olha, se criou aí, eu não sei exatamente o número, mas sei lá, 70, 100 clínicas da família. Bom, isso teve um impacto no custeio no ano seguinte, porque no ano que houve o investimento, óbvio que não só nas obras, na construção, houve gasto público nesse sentido, mas depois aquilo passou a gerar eternamente um custo adicional no custeio que não estava previsto. Quer dizer, como é que o senhor vê, quer dizer, essa questão do custeio que o investimento inicial acaba gerando, mas é mais bem-vindo, porque na realidade, se não se faz isso também, não se tem ampliação da prestação de serviço público. Mas, de novo, toda vez que você faz um investimento, isso vale para uma instituição privada, vale também para o governo. Você tem que pensar não só na inauguração daquele prédio ou daquela via, ou como aquilo ali vai ser mantido. Como é que aquilo ali vai resultar num serviço à população? Eu vou te dar um exemplo. Eu fui a Guadalupe, numa reunião com pessoas de lá da região, pessoas humildes, e eles falavam assim: olha, aqui antes tinha uma clínica só e funcionava muito bem. Sim. Hoje tem 3. Pois é. Nenhuma das 3 funciona. Olha que beleza. Aí eu pergunto para você, qual é a vantagem de abrir 3 clínicas? Qual é?
Não teve vantagem. Enquanto em outros lugares que demandam uma clínica, não tem. Você prefere um modelo de administração pública mais enxuta, mais eficiente? Sempre mais enxuta e mais eficiente. Por quê? O que significa mais enxuta e mais eficiente? Significa uma qualidade da entrega do serviço para quem usa o serviço. Na verdade, o que a gente deseja? Um monte de clínicas ou que a pessoa chegue numa clínica relativamente perto da sua casa e ela seja atendida num espaço de curto, pequeno, onde ela possa planejar o atendimento, entrando num telefone e já marcando ali um horário e que ela vai ter uma margem de 20, 30 minutos para ser atendida, ao invés de chegar lá e esperar pelo dia inteiro. A gente tem que sair dessa expectativa de que rouba mais faz funciona. A gente tem que sair dessa expectativa de que o nome do jogo é só construir obras monumentais. Eu não estou falando que eventuais obras e inaugurações precisem ser feitas, mas a demanda maior, na minha opinião hoje, é de fazer funcionar primeiro, garantir uma excelência na qualidade, eficiência na qualidade do serviço, para depois pensar em expandir. Porque quando você expande sem ter essa qualidade intrínseca garantida, você vai gastar um dinheiro para gerar uma despesa que não vai gerar o serviço de qualidade para a população. É esse o meu ponto. Fred, você participa de um outro movimento, além, obviamente, de filiado ao Partido Novo, você participou e foi quadro do Renova Brasil. Sou aluno. Aluno, pois é aluno, é quadro desse grupo Renova Brasil. Esses grupos que se colocam como renovadores da política nacional despertam alguma polêmica, alguma celeuma dentro da própria política. Recentemente, eu entrevistei aqui o presidente do PDT, Carlos Lupe, que se dizia indignado com a atuação de alguns parlamentares. Ele citou o caso da Tabata Amaral, que não seguia orientação partidária. E ele falou o seguinte: esses grupos, na verdade, as pessoas que se elegem por esses grupos, no curso do tempo, acabam prestando mais lealdade ao grupo de formação do que ao partido que integram. E isso a gente não pode admitir, porque esses grupos são mantidos e bancados por empresários que ficam distantes e sob a alegação de que querem renovar a política, mas interferem na vida partidária diretamente, dando orientação aos nossos deputados. Como é que você vê esse tipo de crítica? Como é que você vê se ela é procedente ou não? E até que ponto esses grupos, na verdade, realmente acabam interferindo na vida partidária? Bom, eu vou falar especificamente sobre o Renova Brasil, que é o grupo que eu conheço. Sim. Né? O Renova Brasil é uma entidade que visa formar novos quadros para a política, como se fosse uma universidade. Portanto, ele não é um partido, ele não tem interferência nenhuma política com ninguém. Não tem comigo. Nós temos mandatários eleitos pelo Partido Novo que foram formados no Renova. Não tem nenhuma ingerência política. Não tem nenhuma conversa sobre faz isso, faz aquilo. Na verdade, só existem 2 comprometimentos para quem faz o Renova. É cumprir o seu mandato na integralidade e ser anticorrupção. Só isso e mais nada. Na minha opinião, e o caso da Tabata eu conheci por tabela porque vi muitos colegas lá nesse dilema, puxa, mas eu vou entrar num partido, mas eu, pessoalmente, tenho um pensamento em certos aspectos que não se coadunam completamente com o partido, e aí vou ter liberdade dentro desse partido para fazer o que eu quiser. Eu sempre falei, olha, cuidado, porque sempre tem os caciques, como você acabou de citar que na hora H não vão cumprir essa liberdade. Se você for falar com a Tabata, não sei se você teve oportunidade, ela disse, eu não vi, que uma das condições para ela entrar no PDT foi que o PDT daria liberdade para ela ter as decisões de acordo com os critérios dela. Mas isso não existe. Eu né? acho, porque eu tem acho que ter também, uma unidade partidária. Se todo mundo pode entrar com liberdade total, não existe partido. Esse é o meu ponto. Eu não acredito nisso. Não existe partido. Por isso, o Partido Novo foi o partido que eu escolhi. Porque o Partido Novo não dá essa liberdade. Ele tem uma linha, porque é um partido. Não deveria dar, mas eu vou te dizer. Mas é aquele negócio. Quando vai procurar, às vezes, uma pessoa muito popular que ganha voto, infelizmente os partidos no Brasil fazem isso sim.
Sim. É essa prática que precisa ser mudada. Quando eventualmente encontro uma Tabata, ou um Felipe Rigoni, ou, entendeu? Ou qualquer outro, e eu recebi inclusive propostas de outros partidos, eventualmente, eles puxam sim as pessoas e dizem que lá você vai ter liberdade. Na minha opinião, isso é uma falácia e agora está se provando verdadeira. Na verdade, o trabalho que foi feito no Partido Novo e que eu valorizo pra caramba, Acho que se há uma resolveu liberdade dentro dos limites democráticos, mas dos princípios e valores do partido. princípios do partido. Se você não contraria os princípios do partido, Exatamente. aí é uma questão quando de... aí não você faz ouve um sentido a presença candidato, do eu fico partido. muito orgulhoso do Novo, porque quando você ouve um candidato a deputado do Novo, um candidato a vereador, que no voto proporcional isso é mais comum. Alguém pergunta, tudo bem, eu vou votar em você, e se você não for eleito, o que acontece com o meu voto? No caso do Partido Novo, o candidato pode dizer o seguinte, olha, o grosso do que eu estou me comprometendo, qualquer outro eleito pelo Novo está comprometido com isso também. Agora eu te devolvo a pergunta, quais são os partidos que prometem isso? Verdade. Vamos dar um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já já, hoje com o Fred Luz, do Partido Novo. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o empresário Fred Luz, que é pré-candidato do Partido Novo à Prefeitura do Rio. Fred, eu queria falar de duas áreas que são estratégicas na gestão pública de uma prefeitura: saúde e educação. Voltar a essas duas questões, que são questões básicas na área de competência da prefeitura. Como é que você vê essas duas questões e até que tipo de inovação você traz para esse debate a respeito da educação e da saúde? Por exemplo, educação. Há um conceito que tempos atrás era polêmico, hoje ele já passou a ser consensual. A necessidade de se ter escolas de tempo integral. Me lembro quando o Brizola criou o Brizolão, houve contestação até da própria esquerda, dizendo que não podia, que aquilo ali não tinha sentido, que era investimento público muito grande, que não teria retorno. Quer dizer, passou o tempo, os Brizolões foram destruídos, infelizmente, foram abandonados, o projeto foi abandonado, as escolas em si foram abandonadas, muitas estão totalmente destroçadas, viraram ali ruínas, mas se fez prevalecer o conceito da importância da escola de tempo integral. Hoje, Brasil afora, há o entendimento de que a escola de tempo integral é importante para a formação dos estudantes, do povo brasileiro. Como é que você vê essa questão do tempo integral? E aí eu queria que você abordasse também outros temas correlatos no campo da educação que são importantes na atuação da prefeitura, a seu ver. Bom, número 1, para ser bem específico, eu sou a favor da escola de tempo integral. Para as crianças, ela tem uma eficácia maior no processo educacional. Você tem restrições orçamentárias para isso, sim. E eu acho que o principal desafio, antes dessa discussão e antes da implementação plena e universal, que eu acho que o município tem sim que ter o objetivo de chegar lá, é de garantir que em qualquer escola do município, uma criança, ao final da primeira série, esteja 100% alfabetizada. Isso nós não estamos conseguindo fazer. Isso é possível fazer mesmo com a escola não sendo de tempo integral. Quando eu falo de choque de gestão, de acabar com a bagunça, é disso que eu estou falando. Nós estamos atingindo o objetivo? O que está faltando para atingir o objetivo? É porque as crianças estão faltando? Então, por que as crianças estão faltando se é obrigatório que o pai leve essa criança para o colégio? Como é que está na pré-escola? Quais são as etapas que estão sendo cumpridas na pré-escola? Nós temos que ir vencendo todas essas etapas de qualidade. Voltamos para as creches, voltamos para a primeira infância, voltamos até lá para o pré-natal, para a instrução das mães mais carentes, do desenvolvimento da autoestima, de seguir todo esse fluxo para garantir o seguinte: olha, ao final da primeira série, eu vou garantir que as crianças estejam 100% alfabetizadas, em qualquer escola, quer seja de tempo integral ou não. E depois vamos tentar colocar isso para o tempo integral. Essas práticas implementadas para você garantir a alfabetização da criança aos 6 anos de idade, isso é na mesma escola onde está lá o mesmo diretor.
elas com certeza vão servir de prática para melhorar muito a segunda série, a terceira série, a quarta série. E mais importante do que isso, a autoestima dessas crianças que vão ter condições de acompanhar as demais séries. Porque hoje você tem uma evasão muito grande por falta de qualidade da escola e também pela baixa autoestima das crianças que falam assim, olha, isso aqui não é para mim, ela começa a perder o interesse pela escola. E vai ficando cada vez mais difícil nas séries seguintes você manter esse apetite. Então, nós temos que desenvolver esse conhecimento. Há uma tese na Prefeitura da acompanhando. Educação, que o próprio prefeito César Maia chegou a ensaiar, a implementar, que é a de se fazer a promoção automática de ano, não ter reprovação. O que você acha disso? Quer dizer, você acha que a reprovação é bem-vinda? Você acha que há, por exemplo, se os alunos não acompanharem, devem ter um tipo de reforço para que venham acompanhar? Mas que tipo de avaliação você faz dessa promoção automática ano a ano, em substituição aos testes em que se aprova e reprova o aluno? Eu sou contra qualquer tipo de você tentar tapar o sol com a peneira. Eu acho até que, eventualmente, se uma criança não é alfabetizada aos 6 anos, eu acho que ele tem que ser reprovado é o professor, eventualmente. Entendeu? Assim, alguma coisa tem que acontecer, porque o objetivo, que é possível e factível, como eu já falei aqui, né, assim, outras cidades conseguem, o Rio de Janeiro tem que conseguir também. E aí isso depende do diretor da escola, de professor, de método. Levar adiante uma criança de qualquer maneira, que não aprendeu nada para frente, é um absurdo. Agora, também reprovar por ela não ter completado 100% do nível. Então, você tem que estabelecer um critério que tenda a levar essa criança para frente e não reprovar, mas sempre focado na qualidade do aprendizado. Fred, outra questão importante em relação agora à saúde. Há uma discussão quase que perene na discussão, no debate da saúde pública do Rio de Janeiro sobre o emprego ou não de OSs, organizações sociais. Foi aplicado anteriormente como uma maneira de você ter mais, supostamente, entre aspas, ter mais eficiência na administração pública, contratando organizações sociais para a gestão de clínicas, hospitais, muito bem. O prefeito Crivella está desmontando isso, diz que não funciona, que é caixa preta, ele está criando uma fundação municipal para fazer a gestão das clínicas, dos departamentos, dos órgãos e hospitais geridos pela prefeitura. Quer dizer, qual é o modelo mais adequado? É a organização social, em que você terceiriza a gestão sob o controle da prefeitura, ou é a administração direta da prefeitura? Rapidamente, que nós estamos a 1 minuto e meio. Tá bom, para mim isso é um falso dilema. Eu acho que as OS podem funcionar perfeitamente, desde que o município tenha um padrão para fiscalizar, comparar e administrar esses contratos. Eu sou sempre a favor de deixar a iniciativa privada fazer, acho melhor, acho que é mais nuclear e não engessa o Estado. Se você precisar diminuir, você tem flexibilidade para diminuir. Quando você traz isso tudo para o poder público, ainda mais nesse modelo de apadrinhamentos, de colocar pessoas incapazes para tocar, isso é o caos. Então, para mim, isso é um falso dilema. Eu acho que a gente, hoje no Rio de Janeiro, a gente tem a Rio Saúde, que é uma empresa pública, e tem as OS. Qual é o desempenho de unidades da Rio Saúde? Quais são os desempenhos de cada OS? A Rio Saúde é melhor do que todas as OS? Vou te desafiar. Não deve ser, não é. Todas as OS são piores do que a Rio Saúde? Também não. Então, é pegar a melhor prática, fiscalizar, acompanhar e não tentar trazer para o poder público, porque, com certeza, isso piora mais do que melhora o serviço. Fred Luz, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado a você. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui no muito Jogo obrigado. do Poder. E muito obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.